Boa noite, povo. Boa Noite. noite. Vamos lá, né, gente? Hoje, então, a gente vai começar, né, a gente vai passar por esse conteúdo do desenho técnico de imobiliário, né? Alguma maneira que você, assim, escritório de arquitetura, é comum você ter que fazer esse tipo de desenho e, né, além de escritórios de engenharia que também desenvolvem os mobiliários fixos que vão se manter ali na edificação, né? Então, às vezes, o pessoal ainda utiliza, né, mesmo, né, engenharia, escritório de engenharia também utilizam esse detalhamento de mobiliário. Então, né, não é uma coisa que fica só em loja de mobiliário planejado, né, tipo, de móveis sob medida. A gente acaba se deparando com esses desenhos no decorrer aí no dia a dia, né, no mercado de trabalho. E, né, muitas vezes o mobiliário, quando ele vai estar fixo, né, se ele é um mobiliário fixo, ele vai às vezes vai influenciar na construção daquele ambiente, vai influenciar na disposição de alguns elementos que vão estar dentro daquele ambiente. Por exemplo, aqui, olha, que era uma escada que tinha metálica, está em cinza mais clarinho ali num pedaço do desenho, e daí o mobiliário foi feito de acordo com a escada, né? Então, são elementos que vão se conversar ali, principalmente quando é esse tipo de móvel fixo, sob medida, e também o sob medida é sempre, né, a gente deixa uma anotaçãozinha ali no desenho falando pro executor, vá lá no local, né, tirar a medida, né, recomendável ir tirar medidas no local, conferir as medidas no local. Que é aquilo que eu comentei, não lembro se foi aqui na turma de vocês esses dias, que às vezes a gente tem uma medida na parede, na parte de baixo, né? Que vai ali próximo ao chão. Você põe a trena ali, ele vai dar 3,40. E às vezes você vai medir na parte superior que ele está fora de prumo, né? Dá 3,41, dá um pouco menos, né? 3,39. Então, para marcenaria, né? Para o marceneiro, para esse móvel sob medida, 1 centímetro, meio centímetro de diferença vai influenciar, né, no desenvolvimento das peças do móvel. Então, o mobiliário também. O mobiliário que é MDF, que tem essa borda que vai ter que ser fitada, por exemplo, né, que você tem ali a porta de MDF e essa bordinha que é a espessura, por exemplo, de uma porta, de um armário, né, ou a gaveta, quando você puxa ela, a borda dela ela é da mesma cor do MDF, né? Se for branco, vai ser branco, se for madeirado, madeirado. Então, quando você corta essa borda, né? Quando você corta o MDF, ele fica com a borda aparente, que é aquele material, tipo uma madeira processadinha, né? Que fica ali dentro, meio que, né? Todo mundo já deve ter visto o mobiliário, essa textura que o MDF tem, o MDF cru, né? Então, ele fica aparecendo a borda. Então, eu não posso estar fazendo um monte de alterações lá na obra, né, na execução desse móvel, se, né, eu preciso ter essa borda com a pintura, né, com a borda fitada, né? Já vou colocar uma imagem. Então, o MDF, né, os móveis em MDF, assim como a gente estava comentando na aula anterior lá dos tijolos do bloco estrutural, né? Que a gente estava comentando, né, é difícil trabalhar com ele porque você tem né, tem que estar 100% projetado, né? Vamos pegar essa parte do projeto, tem que estar 100% desenhado, todo pensado para você poder executar esse projeto em alvenaria estrutural.
E aqui para o móvel em MDF também, você tem que, né, o marceneiro tem que saber ali ah, que ele não vai conseguir, alguma coisa ou outra, óbvio que o marceneiro consegue ajustar lá na execução da obra. Mas são poucas coisas, né? Como eu comentei, você tem essa questão aqui, ó, de você ter que cortar o MDF, vai ficar essa borda aparente, daí você vai ter que fitar de novo, né? A fitagem é um processo meio chatinho aí na questão da marcenaria. Então, também o projeto de móveis, né, de mobiliário, tem que estar bem completo para enviar para o marceneiro. Lógico que tem marceneiro que você fala mais ou menos o que você quer e já faz tudo, né? Ele já tem experiência, ele, né, já bate o olho ali, já sabe do que você está falando e vai é, construindo isso na mente dele, né? Lógico que eles fazem um desenho também, às vezes um croquis, né? Ah, é um marceneiro que não mexe em computador, né? Faz um croquis ali, um rascunho mais ou menos de como que vai ficar o desenho e ele consegue visualizar. E tem marceneiro que já mexe no computador, mexe nos programas e vai aplicar isso no programa. Então vai depender de cada um, né? E, mas quando eu vou mandar para o marceneiro que, né, eu preciso enviar as medidas, tudo, o ideal é que esse desenho técnico ele fique bem representado ali nas informações, né, com as informações bem claras, com as medidas todas ali, com as especificações técnicas de material, né, deixa eu colocar aqui, desenho. Ah, ele vai ficar piscando? Tá piscando? Agora acho que ele parou de piscar. Parou. Parou, né? Tá. Olha, então aqui era o detalhamento dessa bancada embaixo da escada. Então era uma escada metálica, era para uma recepção de um escritório que fazia um escritório de alguma coisa de automóveis, assim, não me lembro bem o que era. E daí aqui mas era, né, para um mobiliário de recepção, para ficarem as recepcionistas ali, né, vendo horário e tal, se tinha alguma reunião marcada, e daí era para fazer esse atendimento, né, um balcão de atendimento e recepção. Então, geralmente tem uma bancada um pouco mais baixa, né, e a bancada um pouco mais alta. Deixa eu colocar aqui, ver se ele vai parar. Olha, esse aqui é, né, coloridinho, assim, é um desenho colorido. Aí é uma maneira de você representar o desenho técnico. Então, ou você aplica essa cor, né, esse desenho técnico que vai para o marceneiro, ele não vai para a prefeitura, então ele não tem regras de desenho a seguir, né? Ele vai ter conforme o escritório, conforme o projetista faz o projeto. O projetista faz o projeto, né? E, e aqui você tem, né, ou essa maneira toda coloridinha de fazer o desenho, e eu tenho, né, o desenho em preto e branco também, que nem o da planta baixa da prefeitura, né, sem cores, sem essa parte mais gráfica aí do negócio. O que importa, gente, né, independente se tem cor ou não, importa que a pessoa, ao ler o desenho, entenda, né, que por mais informações que tenha que ter, né, que tem várias definições de materiais, de, de dimensões ali, de detalhes, né, por mais que eu tenha muita informação, eu tenho que tentar manter ela organizada, né, então você veja, por exemplo, nesse aqui, lógico que nem tudo é perfeito, né, gente, mas aqui, pelo menos, olha, alinhamentos do texto, manter mesmo tamanho do texto, olha como aqui já está um tamanho um pouco maior. Mas tentar manter uma uniformidade na apresentação, né? Tanto o texto ser dando mesma letra, mesmo tamanho. Aqui também
uma lógica na distribuição das cotas, das dimensões, seguindo mais ou menos aquilo que a gente tem implantado, né, em desenho técnico de uma edificação. Então, eu tenho, né, cotas menores nas linhas de cota, as primeiras aqui, e a cota total na última cota aqui, por fora. Sempre tentar trazer o máximo para fora do desenho. Daí aqui ele mostrando, ó, que tem uma luz embutida no móvel em fita de LED, então fica aquela luz indireta, né? Aqui é um limestone, que é tipo um mármore, né? Uma pedra, faz um revestimento por toda essa bancada, e ela tem essa elevação. Aqui 75, a altura de mesa para a pessoa que está sentada aqui, né? Vai ter o computadorzinho ali e tal. E aqui para quando ela vai atender alguém que chegou, né? Que chegou aqui, está de pé aqui na frente da bancada. Então é uma bancada um pouco mais alta também, para garantir uma certa privacidade aqui para, né, para quem está na recepção, e também para atender esses dois momentos, né? A pessoa que está sentada e quando ela está de pé, né? Por exemplo. E daí aqui, olha, mostrando, deixa eu pegar afastar um pouco o zoom. Olha, então todo esse desenho aqui é de um móvel, né, desse conjunto de móveis aqui. Lá nesse quadrante, né, que tem aqui dividido na prancha do lado superior esquerdo, então eu tenho aqui a planta baixa mostrando como que é a distribuição desses móveis aqui nesse ambiente. Então, olha como que ele deixou aqui a representação da escada, né? A representação da escada ficou em cinza, por mais que ela esteja acontecendo aqui numa altura que eu possa ver em planta, né? Aqui ele deixou em cinza para ficar em segundo plano esse desenho, só mostrando que, né, o elemento escada vai ter uma conexão ali, uma ligação o com né, vamos dizer assim, o móvel, né, o mobiliário, ele vai ter essa conexão. Deixa eu só responder o Lucas. Ele vai ter essa conexão, então, com a escada, que é esse elemento fixo. Então, a escada ali, sendo representada em linha tracejadinha, ela traz, então, essa informação para o leitor, né? Fala, então, alguma coisa está conectada à escada aí, que a pessoa deixou, né, o desenho uma projeção da escada. Então, aqui, olha, aqui que tem mostrando a bancada, aquela bancada então que estava mostrando o corte ali antes. Que vai aparecer aqui que é aquele tamping tipo mármore, né, que é aquele limestone, e daí é esse balcão que é mais baixinho. Então ele faz esse L todo aqui na recepção. Entra por aqui, olha, ele ficou 1,5 m de área livre aqui, então vamos dizer, a pessoa está vindo lá do escritório do chefe. Então, para ele entrar, ele vem por aqui, né, e conversa aqui com as recepcionistas. Ou por aqui, né? Então, ele consegue acessar embaixo da escada. Né? A escada aqui tem uma altura que permite, né, esse acesso. E aqui que seria outro acesso, olha, que você consegue fazer. Agora eu não me lembro, vou até olhar ali se eu estou falando certo. Se ele tem esse acesso por aqui ou é só aqui mesmo. Já vamos ver ali na planta. Aí aqui, o que mais que tem de elemento na planta, né? O nome é planta baixa mesmo. E daí você está vendo aqui o que mais? Algumas cotas, né? Pegando agora todas essas informações e desenho técnico. As cotas todas aqui, representando então essas medidas, né? Secundárias aqui, a total. Aqui mostrando as linhas de corte, olha, esse traço ponto sendo a representação da linha do corte. Então, tem vários cortes passando por aqui, ó. Eu vou ter, olha quanto corte que tem, né? Tem o corte A,
que vai mostrar, então, essa parte do balcão e essa daqui em vista, essa aqui em corte. Então, tem corte A, corte B, corte C, corte D, E F. Então, A, B, C, D, E, F. 6 cortes, né, vai ter nesse desenho aqui. Então, aqui, né, foi mandado direto para o marceneiro. E, às vezes, o que acontece também, gente? Você está fazendo um projeto e é para uma outra cidade. E, né, não tem tanto acesso. Hoje em dia, agora, com essa, né, com Skype e tal, que a gente está mais usando ainda por causa da pandemia, talvez seja um pouco diferente aí para você conversar, por exemplo, com o marceneiro. Eu vou fazer o máximo possível de detalhe, porque daí eu não tenho contato com o marceneiro. Ele está em outra cidade, eu trabalho num escritório que é em outra cidade do que vai ser executado, por exemplo. Então, né, a importância de ter todo esse detalhamento é, essencial para a execução do projeto, né? E quando você tem também materiais diferentes que vão ser fabricados, né, executados como é que fala ali? O fabricante, né, me fugiu a palavra, mas quando, né, eu tenho um marceneiro e eu tenho a pessoa que vai cuidar da pedra ali para mim, né, do mármore ali, desse limestone. Então, eu vou ter 2 profissionais que vão executar a mesma coisa. Então, ele se conversa, né? A execução do mobiliário e tal, ele se conversa com a execução e, consequentemente, com o desenho técnico de uma edificação construída mesmo, né? Uma, uma edificação que seja uma residência, que seja um escritório, uma indústria, enfim. Então, ele tem o projeto do mobiliário tem totalmente nessa mesma semelhança com o projeto de edificações, né? Então, por isso que o técnico de edificações pode tranquilamente trabalhar com detalhamento de móveis, né? Com detalhamento de mobiliário, trabalhar em imobiliário sob medida, né? Tem todo o aparato técnico, né? Lógico que é outro desenho, é outra coisa que você vai desenhar, mas você tem esse conhecimento em relação ao desenvolvimento do projeto, né? O desenvolvimento desse desenho. E eu tento sempre trazer para os alunos lá em projeto executivo, né, que é umas próximas disciplinas aí que vocês vão ter, não sei, acho que é no 3º módulo, a gente vê um pouquinho de cada coisa de detalhamento, né? Então, às vezes cai isso, cai detalhamento de móveis, outra semestre cai detalhamento de ambiente, então entra nesse nesse conhecimento, né? Vocês acabam adquirindo tanto conhecimento para, né? Falando em desenho técnico, né, gente? Vou trabalhar com desenho técnico, então eu né? Abre esse leque de lugares para poder trabalhar, no escritório da arquitetura, escritório de engenharia, escritório de imóveis. Então, você consegue vários campos aí que podem estar linkados ao desenho técnico, né, basicamente. Sei lá, escritório de engenharia, daí as engenharias se desdobram em várias, né? Engenharia civil ou engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações também, que é um campo que tem bastante técnico e desenhista, pessoas que entendem do desenho técnico. Então, é um conhecimento que você consegue desdobrar ele, né, em várias direções. Você consegue atingir e abraçar um mercado maior, né, quando você tem esse conhecimento em desenho técnico. E, né, logicamente que o negócio dos programas, né, gente? Eu sei que a gente já estuda bastante, mas os programas que são onde são desenvolvidos o desenho técnico, eles requerem também um conhecimento, né? Então, você tem que ter um pouco de prática no programa para aplicar isso, né? Mostrar no teu currículo, por exemplo. Eu vou ter, né, eu tenho conhecimento em AutoCAD, eu tenho conhecimento em Revit, né? Esse SketchUp, que é esse outro programinha de fazer de fazer projetos 3D. Então, isso vai aumentando, né, o teu currículo e, consequentemente,
as tuas direções, né, as tuas opções no mercado. E voltando aqui, olha, ao desenho, então eu tenho essa planta baixa, olhando as bancadas mesmo, né, como que está sendo essa superfície externa, né, então como se estivesse vendo realmente a planta de cobertura, vamos dizer que seria essa daqui, né. Aí essa planta aqui do lado, que é a mesma, olha, se for analisar aqui, são os mesmos balcões, né, que tem aqui, só que aqui ela está em corte horizontal, né? O que é o corte horizontal? Eu tenho esse corte, então, da casa que é o vertical, que eu vou ver, por exemplo, né, o telhado, vou ver esse telhado caindo, e o corte horizontal é a nossa planta baixa, né, a planta do pavimento, vamos dizer assim, lá da edificação. Então, enquanto eu tenho essa planta aqui, que está mostrando a planta de cobertura, entre aspas, né, se relaciona, vamos dizer assim, como se fosse a planta de cobertura de uma edificação, esse corte horizontal nada mais é do que a planta baixa, né? Como se estivesse passando um corte ali a uma altura que você consegue visualizar, ó, como se aqui fossem as paredes, né? As chapas de MDF se encontrando aqui, seriam como se fossem as paredes e aqui dentro, né? O ambiente interno, vamos dizer assim. Mas aqui, né, são essas chapas de MDF que vão sendo distribuídas. Então, no projeto de imobiliários, tem que ter em mente o quê? O tamanho da chapa. O tamanho da chapa. E você tem que ter, né, tem que saber em relação também aos acabamentos que eu tenho de MDF. Então, eu tenho um monte de cores disponíveis, eu tenho vários acabamentos, várias texturas disponíveis, né? Às vezes é uma textura imitando madeira, uma textura imitando um concreto, uma textura lisa, 100% espelhada, ou uma textura levemente assim, como se fosse uma areiazinha, ela tem assim, bem suave, um texturizado, que é só para não ficar 100% liso, 100% espelhado. Eu tenho esse MDF espelhado que ele reflete, né, como se fosse a fórmica, como se fosse não, né, é a fórmica que ela é reflexiva, ela é meio que espelhada, assim, né, deixa eu colocar aqui. Por uma imagem. Então, é, eu tenho aqui, nossa, eu tenho aqui ó, esse móvel, é que isso aqui, ó, fórmica ou laca, né? Mas a fórmica, ela quase te dá esse efeito da laca, né? A laca é essa superfície brilhosa que ela fica, né? Depois de muitas camadas de tinta e tal, automotiva, né? Ela tem uma técnica ali de pintura automotiva, daí ela vai ficando esse liso, assim, meio que quase que espelhado. Agora tem o cristal também, né, professor? Tem o quê? O cristal, O MDF ele, ou a fórmica? isso, o MDF. Que ele vai, Ele que ele é vem, tipo, ele vem o mesmo acabamento da laca, porém ele é mais resistente, né? ah, sim, é uma Porque ela, evolução da laca, né? isso, que a laca tem dois tipos, né? Uma boa e outra top. É, exatamente.
E daí para você conseguir essa laca top aí é difícil, né? É a nitrocelulose, né? Bem complicadinho para trabalhar com ela. Exatamente. É muito, são muitas camadas que tem que fazer, tem que É deixar isso. secando, né? E daí Uhum, qualquer batidinha ela risca, né? Se não for muito bem feita, exatamente. complicado. E a laca o pessoal usa também assim, em móveis que são tipo madeira torneada, né? Que é Uhum. aquela madeira meio arredondada, aqueles detalhes meio arredondados de madeira maciça. Móvel rústico, né? Bastante. É verdade. Eu já fiz Ela aplicação em alguns móveis rústicos. já fez? Já. É pesadinho, né? Muita, É, muita. ah, a aplicação não é difícil, o problema é o lixamento, né? Exatamente. Você Nossa, tem que aplicar um prime, 2, 3 mãos de prime, depois lixar tudo e tem que ficar perfeito, né? fica perfeito. É um espelho, né? Fica aquela coisa Isso, tática. exatamente. É muito difícil. É uma opção, né? Eu ainda prefiro usar a fórmica que fica mais fácil assim, de limpeza depois, né? A Mas fórmica também estão usando em banheiros também, né, professor? Não sei se já viu. em móveis de banheiro, assim, ou. Não, não, parede. Ah, é? Não vi ainda. Aham, no lugar do revestimento, por exemplo, faz a área úmida de um porcelanato ou alguma coisa parecida. Aham. E a área seca faz tudo em fórmica. Nossa, não tinha visto isso. Nunca vi. Fica, fica muito legal, porque daí não aparece junta, né? Entendi. Fica aquela parede inteira de fora a Isso, fora com aquela textura que se quiser, aquela cor que se quiser. exatamente. Que Isso mesmo. legal. Daí ela vem um tratamento, mas daí só a folha da fórmica? Não, daí você faz o tratamento na MDF. parede. Não, 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 direto na parede. Ah, tá. Aplica com cascola, direto. Que Só faz legal. o tratamento na parede antes, né? Com cimento, cola, ou se tiver um reboco, você tem que deixar a parede lisinha para receber, né? Como se Entendi. fosse receber um papel de parede. Beleza, gente. Tá bem. Nossa, o Bonfim tá tentando entrar aqui, mas não tá conseguindo. Saber dessa novidade aí. A gente fez 2 banheiros conforme. Eu Ah, fiz a é? parte de investimento e daí foi outro pessoal fazer a forma. Mas ficou bem legal. Manda umas fotos aí se tiver pra nós. Vou ver se eu acho. É, Beleza. é tanta foto que. Bonfim, tá conseguindo ouvir? Quem não tá conseguindo entrar aí? Não. Então, né, a fórmica, ela teria essa também, né, além de ter outros acabamentos, esse esquema de ser meio espelhado, né? Então, tem vários acabamentos aí de MDF. MDF que imita madeira, MDF que imita mármore, que imita concreto aparente, tem um milhão de coisas, né, gente? Então, essa especificação do material tem que constar, né, deixa eu voltar lá, tem que constar no desenho, né? Tem que constar nessa especificação que eu vou ter no desenho, né? Então, aqui, olha, o que mais que tem de detalhe nessa planta? Eu tenho aqui mostrando alguns lugares que eu vou ter um corte, ó, projeção, furos para passagem de cabo. Então, são aqueles furos que tem, às vezes, em cima das bancadas, para você passar o cabo do computador, da internet e tal, né? E aqui, ó, projeção caixa para tomada e conector, caixa de passagem. Então, aqui, às vezes, tem
um sisteminha que tem que ficar fixo no móvel, que você tem que prever, então, às vezes, instalação elétrica que vai passar por dentro ali do móvel, né? Prever tomada, prever o interruptor, que às vezes fica instalado, né, fixo ali no móvel, por exemplo. Então, são coisas que tem que também trazer a informação na especificação técnica, se for o caso, né, de acontecer. Lógico que esse aqui, gente, é um desenho bem mais, né, é mais complexo do que um desenho de um guarda-roupa, por exemplo. Né? Eu tenho todos esses cortes aqui porque a bancada tem, primeiro que ela acompanha, então, a escada, né? Então, são detalhes que tem que estar bem definidinhos, a altura, tudo para conversar, né? Para manter no mesmo local aqui dos degraus, né? Ter essa questão da altura bem definida e, ao mesmo tempo, trazendo todas as informações também na parte interna. Então, esse balcão aqui, ele é mais complexo, né? Do que eu fazer um guarda-roupa, por exemplo. Mas o guarda-roupa você faria o quê? Faria, por exemplo, em vez de ser a planta baixa deles, lógico, mostra uma planta baixa. Às vezes você já pode fazer algumas plantas baixas, então, mostrando esses cortes, né, horizontais. Ou, para facilitar, você pode também fazer a vista frontal, vendo as portas ali do guarda-roupa, sem as portas, né? Vendo essa parte interna, essa divisão interna do guarda-roupa. Então, você vê todas as prateleiras, onde que tem lugar para pendurar a roupa, né? Deixar ali o cabideiro e tal. Então, são várias informações que tem que colocar, onde que tem gaveta, como que vai ser essa gaveta, puxador, como que vai ser. E daí, na questão dos mobiliários também, gente, tem a tal da ferragem, que vai ser usada no mobiliário. A ferragem seria essa dobradiça, essa corrediça da gaveta, né, essa dobradiça com um freio ali, para você ter um pistão, alguma coisa que vai amortecer na hora que você vai, né, bater a porta do armário. Então, essas ferragens que são aplicadas no móvel, tem as baratas e tem as de preço um pouco mais alto e tem as, né, bem caras. Mas, às vezes, compensa você investir um pouco mais na ferragem porque ela vai durar por bastante tempo, né? Enquanto, às vezes, tem uma dobradiça ali que não te ofereça tanta qualidade, né? Então, ela vai já desgastando no primeiro ano, já vê que ela desgastou. Então, depende do uso, né? Eu trabalhava numa fábrica de escritórios não, de móveis de escritório, que eles davam 10 anos de garantia dos móveis deles. E os móveis deles eram usados todo dia, né? Pelo pessoal abre e fecha a gaveta né, em escritório, quando tem muita papelada, tem né, essa vida útil do móvel. Às vezes pode cair, né, de tanto que ele é utilizado, né? Ele é usado mais intensamente do que quando você está numa residência, por exemplo. Então, isso também, o desgaste dos móveis era visível, assim, porque daí sempre vinha clientes que compravam com os outros, né, outras fábricas de móveis de escritório, e daí traziam essa reclamação. Bonfim, conseguiu acessar? Eu só não tô ouvindo, tá me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Eu não tô vendo a tela do imagem, não tô vendo nada. Mas eu tô acompanhando eu não consegui entrar pelo som aí pela voz. Tá. Ele está cortando um pouquinho o teu sinal, mas Tá bom. Aí, agora foi. Melhorou, né? Uhum. Acho que agora abriu aqui. Abriu? Abriu. Vamos ver se A gente tá vendo um desenho aqui dos móveis. É isso que tá aparecendo?
Né? Então, como eu estava falando, às vezes o móvel que vai para uma residência, ele é bem menos, a vida útil dele acaba se prolongando em relação ao móvel de escritório. Né? Então, daí eu lembro que é isso, às vezes vinha cliente que tinha comprado em outro lugar, pagou mais barato, lógico, né? A gente sabe que vai pagar mais caro, vai durar mais. Só que era um valor, não sei, né, quanto que era mais alto em relação aos outros fabricantes, mas disse que não era tão mais alto o valor, era uns 20% mais caro. E daí o pessoal dos escritórios, 15% mais caro. Vinha falar que, né, que durou, era para ter durado, a gente achou que ia durar, né, uns 10 anos esse imóvel, que uns 5 anos que fosse, no primeiro ano já apresentava problemas, né, no móvel. Daí a gaveta já não fecha mais, as portas também não. Então eu lembro que tinha muito isso, o cliente que tinha comprado em outro fornecedor, né, de outro fabricante, e daí voltava ali na Flexível, que era a Flexível, para comprar móveis que davam, não, vale a pena, vou pagar um pouco mais caro, mas daí, né, eles davam isso, 10 anos de garantia, né, gente? 10 anos é uma década de garantia desses móveis, né? Então eu lembro que o dono dessa empresa que eu trabalhava, ele para mostrar para o cliente que era durável e firme, né, assim, e bem estruturada, ele subia em cima da mesa, ele pulava em cima da mesa do escritório para mostrar que ela era, né, uma coisa forte mesmo, bem desenvolvida ali. E daí eles tinham todo um detalhamento de deixar a tal da mesa, como é que era? Mesa elétrica, mesa eletrificada, uma coisa assim, que daí eles já vinham na própria mesa, vinha tipo dentro dos pés dela, ali dentro dessa estrutura dela, eles passavam a parte da elétrica. Então, tanto a de elétrica quanto de lógica, né, que é a rede a rede da internet. E daí eles passavam por dentro dos pés da mesa, dentro da estrutura, todo esse cabeamento, e daí colocava uma tomada bem discretinha ali na mesa, né? Tipo aqui, como se estivesse aqui nessa imagem, projeção caixa para tomada. E daí ficava aquela tomada discreta ali. Então, né, é tudo uma questão de projeto, né? Lógico que daí tinha esse custo mais alto. Mas, enfim. Aí aqui, olha, essa parte toda em azul são os textos que trazem as informações dos materiais. E também desses detalhes, né? Deixa eu dar os detalhes, como eu estava comentando ali antes, ali, projeção para tomada, não sei o quê, né? Tem ali. Aí aqui, projeção furo para passagem de cabos, que é esse círculozinho ali que está escrito D02. Tem a bolinha. E daí outra coisa que você coloca de informação aqui não está sendo colocado nada da ferragem, que é essa dobradiça, essa corrediça da gaveta, não lembro se estava alguma especificação aqui. Daí entra isso, né, gente? Você vai chegar nesse ponto de detalhamento, né, de mostrar tudo, né, toda essa parte de realmente como vai ser executado. Aqui realmente ele não coloca qual que é a dobradiça, qual que é a corrediça da gaveta. Mas geralmente daí se pega por marca, né? O pessoal acaba comprando por marca de ferragem. Daí se vê com o marceneiro, às vezes, o que ele tem também ali, às vezes tem parceria, né? Ou tem um fornecedor direto que ele consegue algum preço legal. Então, se você vai trabalhar, tipo, em móveis sob medida numa loja que faz móveis sob medida, ele vai te dar aquele material que eles têm ali, né? Geralmente, trabalha com aquele MDF e com aquelas ferragens.
E se você vai mandar fazer no marceneiro, você pode escolher, né? MDF tem diversas marcas de MDF e né, de fabricantes diferentes. E ferragem também, né? Vou ter várias ferragens de valores diversos aí que vão, né, te trazer essa maior qualidade ou não do móvel. Tudo vai depender também do uso, né? Aonde que ele vai estar, se é um móvel para uma casa que a pessoa, né, não é, como é que é? Se esse móvel é sob medida num lugar alugado, não é tanto jogo para o cliente, né? Às vezes compensa ele falar, ó, eu quero que você deixe meio em módulos aí esse móvel para que eu possa levar embora depois. Ou você vai falar, não, vou fazer uma coisa simples aqui, porque é alugado mesmo, então depois eu, né, tento vender, enfim. Então vai ter que, né, ter essa análise. Mas aqui, como, né, é uma coisa que vai ficar fixa ali no imóvel que era de uma indústria, já investem bem na questão de revestimento e os materiais utilizados. Ó, aqui mostrando gaveta, né? Então, olha como, às vezes, o colorido fica mais nítido, às vezes não, depende, né? Tem gente que não gosta de que fique tudo colorido, tem gente que prefere o coloridinho para visualizar melhor, né? Aqui você vê que a chapa do MDF em corte ali é o fundo dela em vista, né? Por exemplo. Mas é sempre o mesmo esquema, né? Corte. Eu tenho que mostrar as alturas diferentes que estão acontecendo nesse móvel, né? Aí em MDF eu tenho, geralmente o pessoal, né, trabalha em milímetros também. Espessura da chapa. Isso, mostra a espessura de chapa, né? E daí, às vezes, aqui, olha, aqui também já fica em milímetro. Ó, 23 milímetros, como se fosse, né? Que é 2,3 centímetros. E daí aqui, às vezes, então, o pessoal usa a cota, em vez de ser em centímetro, em milímetro. Então, ficaria 647, 23, 750, né? Sempre ia colocar um zero a mais aqui. Então, quando vocês veem assim, é que é a representação em milímetro. E bem isso, justamente pela espessura da chapa, que às vezes é quebrada essa espessura, né? Não é 1 centímetro ou 2, né? Tem de 1, tem de 1,2, 1,5, 1,8, né? Então, tem essa variaçãozinha aí que é em milímetro. Então, às vezes, por isso que é melhor até o projeto de imóveis em milímetros. Aí aqui, olha, mostrando um dos cortes que ele passa, ele pega, então, aqui embaixo, nesse corte F, ele mostra a parte interna do móvel mesmo, nessa né, estruturação das chapas de MDF, e nesse corte A, ele está vendo isso, né, ele está cortando aqui a bancada, né, mas ele não cortou aqui o móvelzinho, que é o gaveteiro, esse nicho, né, e esses outros aqui também do outro lado. Então, ele, né, essa vista tá, esse corte A, vamos voltar ali para pôr. Ó, isso já está aparecendo aí. Mas aqui na planta, né, móveis de recepção, eu tenho o corte A, olhando daqui para cá, né, para baixo, né, a palavra aqui, ó, ele está fazendo essa sinalização, mostrando, apontando para baixo. E aqui, então, ó, toda essa parte vai ser, né, desenhada em vista, né, ou seja, você não vê o corte, não vê a espessura dos materiais. E ele vai ficar aqui, ó, só nesse cantinho que está passando a linha em corte mesmo, né? Então, só aqui que eu vou ver a estruturação do MDF, né, e tudo mais. Aí aqui, olha, aqui nesse outro corte, a escada, subindo ela, né, fazendo essa visão superior aqui da escada, né, mostrando ela subindo e onde que ia ficar esse balcão. Daí aqui eu mostro o balcão correndo, né, embaixo da escada. Então aqui, olha como fica em quebradinho aqui também, né?
Então, o ideal é que você tenha já a escada pronta para você executar essa marcenaria aqui, esse móvel aqui. E às vezes, ela no projeto tá com, né, aquela determinada medida e na hora da execução ficou um pouquinho ali, 1 centímetro, alguma coisa mudou, né, gente? Não tem como você ficar aquela coisa mecânica, né? É tudo mãos humanas que estão fazendo, então não tem como você garantir 100% que vai ficar 100% como está no projeto. Nesse caso, também o ideal é fazer primeiro a escada, depois vir com essa marcenaria fazendo realmente sob medida. Aqui ele colocou, ó, sistema portas de abrir no sistema de fechamento tip on. Esse tip on é aquele sistema que você aperta né, ele não tem nenhum puxador. Você aperta a porta e ela abre, né? Sabe aquele que ele dá um empurrãozinho assim para a porta. O tip on é isso aí. Ó, é tipo isso aqui, ó. Tem um pininho e daí você, ó, na gaveta também funciona. Ali na primeira imagem que está mostrando na internet, da Bloom. Essa Bloom é uma marca de ferragens para móveis, assim, bem famosa. Aí você aperta a gaveta, daí que ela abre. E ela é assim porque ela tem esse dispositivozinho aqui que ela empurra, né? Na hora que você. Ela é tipo caneta de você ficar. Aquela caneta de apertar assim para que saia a ponta dela, né? Tipo aquilo ali. Naquele sisteminha ali, só que ele é mais forte. E daí ele empurra, né, a porta para fora e a gaveta para fora para você abrir. É uma maneira de não não ser necessário colocar puxador, né? Então depende também do que é o projeto. Se quer que fique bem clean, né? Ou quer que fique mais mais clássico, né? Hoje em dia o pessoal está usando bastante aquele puxador tipo concha, né? Agora é a tendência aí do mercado. Todos os clientes gostam desse puxador tipo concha. Daí ele dá esse arzinho mais clássico, assim, né? Pro móvel. Deixa eu ver se acha algum instalado. Vamos pegar esse primeiro. Então, esse modelinho aqui, clássicozinho. Né? E em relação à representação aqui, ó. Então, quando ele tem esse símbolo aqui na porta ou na janela, significa que ele abre de giro, né? Ela vai abrir com um giro de 90 graus. Então, aqui o certo é colocar a porta de giro, de giro, de giro, não de abrir, né? Todos vão abrir. Deixa eu ver se tem um outro lugar. Você está dizendo porta de puxar, né? De puxar, que é a tal da porta de giro, né? Isso. Então, Não é de correr. não é de correr, exatamente. Olha aqui, ó. Aqui o outro balcão que fica atrás da recepcionista. Então, todas as portas são de giro, né? Aquela que abre uma para cá, né? Sempre vai fazendo esse jogo a cada 2 portas. Aí aqui ficou uma tampa lateral em chapa de 3 milímetros, nossa, de Chapa aço de aço. carbono aqui, aham. Vai ficar bem.
bem assim, tá? Indústria que está sendo feita aqui essa bancada. Aí ali a gaveta, daí aqui embaixo, ó, tem um outro móvel. Elevações, né, que são essas aqui. Deixa eu voltar lá na planta baixa. Não sei se já apareceu aí, mas daí na planta baixa aqui né, de todos os móveis, eu tenho esse balcão de apoio aqui atrás. E daí a representação para eu ver, né, em vista, ver esse móvel na vertical, como que está sendo essa distribuição das aberturas e tal. Você usa ali, ó, esse triângulozinho 3 e 4. Então, significa que são as elevações do móvel, né? Então, é igual lá na casa. As elevações, ou fachada, ou vista, né? A mesma coisa. Então, aqui você vai ter essa vista 3 e a vista 4 desse móvel. Que Puxa para outra planta, né? É isso? Isso, vai puxar para outra planta. Esse outro desenho lá embaixo. Então essas duas daquele balcão, elevação 3 e 4. Essa elevação 1 e 2, então, olha, ver. Então, essa elevação é a vista da pessoa que, tipo, quando você chega no ambiente, chegou aqui nessa sala de recepção, ela vai ver, então, essa vista aqui, essa bancada mais alta e a mais baixinha. E a vista 2, a elevação 2, vai ver a bancada, né, terminando aqui embaixo da escada. Vamos ver. Ó, elevação 1. Então, aqui a gente vê esse balcão, que é essa 90 mais 15 aqui, ó, que vai dar 1,5, né, de altura, e essa outra bancada mais baixinha aqui de 75, né, 60 mais 15. 65 de altura. Então, mostrando aqui, essa é a visão de quem vai chegar, né, no imóvel. Aí, esse limestone, deixa eu colocar aqui uma imagem. Ele imita meio, não sei se esse aqui imita o mármore. Essa medida que você falou de 60 centímetros ali, eu acho que é a prateleira, né, professora? Essa daqui é dessa bancadinha que está atrás. Que é a bancada... Ah, é da bancada que está atrás, lá atrás. Que é essa mais baixinha. Uhum. Então, na verdade, ela tem 60 mais essa saia aqui, né, de 15. Ela vai ter essa altura de 75. Ó, daí esse limestone, já vou pôr, é tipo um mármore, um granito, uma mistura, assim. Ele é mais puxado pro mármore. Ó, ele tem um leve rajado, assim, né, na textura dele. Uma bancada. O limestone é natural, né, professor? Natural. O silestone já é artificial. Isso, Sintético. exatamente. E daí ele fica ou meio parecido, ou ele fica tipo uma laca também, né? Isso. Exatamente. Também é natural. O limestone e o travertino são bem próximos. Bem parecidos, né? É verdade. Aqui não sei se carregou essa foto. Estou mostrando aqui, olha. Carregou. Acho que não. Na lateral Carregou? dá pra ver. Tá meio falhada. Mas ela é meio parecida com mármore mesmo, é meio rajadinha, assim. Então ela é um pouco mais suave a textura dela. E não é barato, hein, esse negócio aí. E não é barato.
mármore acho que fica mais barato. É. Aí é cada cliente, né, gente? Tem cliente. É. O problema do limestone é a sujeira, né? Porque Ele é ele absorve. ele é bem poroso. Tá, E tanto na aplicação quanto depois na manutenção dele, né? Eu acho arriscado aqui nesse lugar que era uma fábrica de peças de automóveis. Daí, às vezes, a pessoa chega, né? Às vezes tá com a mão suja, põe a mão ali, né? Acho Tá igual um Ai, azulejista que estava é, sentando ele com uma é. marreta preta de borracha, com marreta de borracha preta, manchou todas as peças, Manchou as peças. todas. São 18 peças de um por um. Aí veio uma empresa para fazer um polimento para tentar recuperar. Ai, dó. Era o quê? Era um mármore? Era o limestone. Ah, o limestone mesmo. Ixi, nossa. Uhum. Como ele é Ele poroso, conforme ele batia com a marreta para ajustar, tipo, cortava a borracha e ia manchando a pedra. E ele entendi. continuou. Passeio. Ele é muito delicado, esse limestone. Hum. Meu, tem que é bem isso. Até que ponto, né? Que vale a pena. Não sei. Às vezes as pessoas exageram. Olha, e aqui ele mostrando alguns detalhes. Ó, aqui já é na escala 1 para 5. Então, se forem ver os demais desenhos, eles estão tudo na escala 1 para 25. Que é essa escala, então, que eu só diminuí 25 vezes em relação ao tamanho real. Né? E aqui, que ele faz esses detalhezinhos, é na escala 1 para 5. Ele diminuiu só 5 vezes em relação ao tamanho real. Então, aqui, ó, furo lateral, móvel para passagem de cabo. Né? Aqui, ele tinha acredito que era um furo redondo, né? Diâmetro 10 centímetros, que aqui não deu para entender que é redondo. Corte, assim, né, na planta baixa. Aqui, esse encontro da chapa, essa linha rosa, que está ali, não sei se está dando para ver, é a chapa em aço carbono, né? Aço carbono é o aço, assim, que ela tem, deve ter 3 milímetros de espessura, então já é uma chapa Fininho. pesadinha, né? É pesada até para ser chapa, né? É, mas ela é fina, se né, se não parece que vai ser mais leve, né? Mas 3 milímetros já vai ficar pesadinha ali essa chapa. E É, daí, que tipo pode de falar? móvel será que tipo de móvel será que é para usar uma chapa grossa assim, 3 milímetros? É bem forte mesmo. Ali o que Né? que é uma bancada? Bancada, né, professora? Não, eu não acompanhei. Aham. É uma bancada que ela tá, tipo, esse tampo de aço vai fazer toda o contorno da bancada. E ela tem, sei lá, uns 4 metros ali. Ah, tá. Deve ser uma Ela é bancada bem de grande. serviço, acredito. Não, é de recepção, na Ah, verdade. de recepção mesmo. Ah, tá. É, é que eles quiseram deixar essa chapa em aço para conversar com a escada que é metálica, né? Para Ah, ficar meio entendi. combinando ali com esse Entendi. esquema da escada. Tá bom. E daí eles fizeram, ó, mostrando esse detalhe dessa chapa e daí esse encontro ali da onde que vai ficar a porta, né? Detalhezinhos, né, gente? E daí esse aqui já entra bem no minucioso ali do detalhamento. Que daí, por exemplo, numa construção, às vezes né, não tem tanto detalhe. É difícil, na verdade, você ver desenhos com detalhamento assim, né? Que vai dar pegar aquele detalhezinho de 1 centímetro, né? Que vai numa construção. Então, para uma edificação, né, é grande em relação a um móvel, então é mais difícil de você ver esse tipo de desenho. Mas é o tal, no desenho, nesse detalhamento de uma edificação, é o tal do detalhamento geral, ou do detalhe que você vai puxar lá também, lá da planta baixa. Às vezes tem, por exemplo, lá no Senai, que a gente tem aqueles nichos na janela, né? Você tem as janelas, daí tem um nichozinho assim na parede, que às vezes o pessoal deixa ali material, né? Apagador, umas coisas assim.
Então, aquele nicho, se você só vai fazer um corte nele, às vezes não dá para entender como que vai executar. Então, às vezes você tem que puxar um detalhe assim, né? Fazer na 1:5, na 1:10, fazer um desenho para mostrar como que vai ser construído determinado elemento, né? Então, ele entra no tal do detalhamento geral da edificação. Pode falar. Ali está o limestone fazendo como é que eu digo aqui? Contornando, né, essa bancada. E aqui ele mostrando que essa luz vai ficar embutida. Então, vai vir um revestimento em chapa de aço. Aqui é o limestone, aqui ele deveria ter puxado também uma linha dizendo o que era essa especificação do material. E daí aqui mostrando que é a fita de LED, que é essa luz que fica indireta. É a mesma luz que o pessoal usa em forro de gesso para fazer essa iluminação de gesso, essa sanca de gesso que nesses dias, acho que foi o Fagundes que mandou ali uma foto no grupo, né, daquela luz indireta. Mesma coisa que você usa para fazer no gesso, o pessoal usa aqui no móvel. Tá? E daí aqui mostrando então, né, toda essas definições de material, olha. Canaleta metálica, o limestone, a chapa de aço, MDF, aqui ele não colocou a espessura, né? Mas pelos desenhos ele parece que ela tem 2 centímetros de espessura, não consegui ver. Daí também, gente, em relação à espessura de MDF, eu vou fazer um nicho pequenininho, então eu vou usar 1 centímetro de espessura. Daí, geralmente, o marceneiro vai te dar algumas dicas, né? Ele vai falar, não, mas vai empenar, né? Esse teu MDF, ele vai empenar, não vai resistir muito, então, sugiro de 1,5 centímetro de espessura, 2 centímetros, 1,8. Então, você tem várias espessuras para trabalhar. Mas, assim, para porta, às vezes o pessoal usa, né? Como a porta ela vai ter que ser sustentada pela ferragem, ali, pela dobradiça, ela é um pouco mais leve, geralmente. Então, o pessoal usa uma espessura um pouco mais fina do MDF. A não ser que seja aquelas portas, tipo de guarda-roupa, que vai de fora a fora, ali na altura, né? Uns 2 metros de altura. Aí o marceneiro vai te sugerir pegar de 1,8 aí de espessura, né? 1,8, né? Para não empenar, né? Porque o MDF, ele é resistente, mas ele empena também, né? Ele dá uma entortadinha, dependendo do esforço que ele vai ter que suportar, né? Dessa carga que vai em cima dele aqui, por exemplo. Esse aqui não é MDF, né? A chapa de MDF para porta de guarda-roupa, realmente 2 metros de altura, 2,30, 2,40. Às vezes com a largura de 1 metro, 1,20 m. O próprio material ele enverga por si só mesmo. Exatamente. Então, aí para evitar o empenamento, tem uma ferragem que ela fica invisível, né? Ela vai dentro do guarda-roupa, atrás da porta, anexa à porta, que é uma ferragem chamada desempenador, né? Sim, é verdade. É uma haste que você põe, aí você regula ela ali, ela tem uma regulagem e ela tensiona a porta de maneira que com o tempo, assim, a porta não vem a empenar ali, né? Tem essa ferragem, porque o MDF é muito, não sei se a palavra é essa, mas é muito ruim, assim, em comparação com madeira, né? Sim, com certeza. E a madeira tem a questão que ela pode trabalhar, né? Assim, ela abrir um pouquinho, mas a resistência ali da madeira. Hoje em dia o pessoal usa madeira assim, mais madeira maciça, né? O pessoal usa bastante aquele pinus, né? E a teca, né? A teca também é utilizada bastante, assim. Até que aquele monte de pedacinhos colados um sobre o outro ali, você fala ou não? A teca esse aí é OSB. OSB. Ah, esse é o USB.
A madeira teca dela é madeira maciça também. Ela é bem Maciça também. manchadinha, assim. Ela tem uns rajados de um marrom escuro com um bege, assim. Ela é bem, bem destacado a diferença da madeira. Quer ver? Acho que a Bernec agora, que é uma marca de MDF, fornece agora essa madeira, porque antes era só MDF, agora eles trabalham com as madeiras maciças também. Quer ver? Deixa eu ver na internet a imagem. Tem também aquelas de reaproveitamento também, né, professor? Sim, Que é os toquinhos colados um de frente com o outro. exatamente. Tem a madeira de demolição, né? O pessoal usa pega essa madeira de demolição e usa, ou deixa aparente mesmo essa que é velha, que é antiga, que ela está gasta, ou o pessoal dá uma repaginada nessa madeira. Então pega tipo, lá em buia, pega umas madeiras nobres que hoje em dia é bem difícil se conseguir, né? Ver assim. Ai, meu Deus, não vai. Olha, teca. a teca é tipo manchadinha, ó. Essa aqui que é mais. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Não, ou eles são assim, fitadinho, que é tipo esse, que nem você estava falando mesmo, fim. Né, fitadinho, assim, parece aquelas pedras de São Tomé. Ou ela é assim, é uma tábua mais larga, que não me lembro quantos centímetros que eles trabalham. Mas olha como ela é bem clarinha e mais escura ao mesmo tempo. Olha. Isso, é tudo coladinho, é que nem o amigo falou aí, pedacinhos de, acho que é aproveitamento de madeira, aí faz um processo industrial nela, né, que vai colando. E é muito resistente isso aí, professora, bem resistente, bem mais que o É MDF. resistente, né? Eu já trabalhei com isso aí, bem Eu mais que achei o que você MDF. estava falando antes, achei que você estava falando antes do OSB, que é aquelas É o lasquinhas de madeira daí, né? É outro material, né, parecido, mas Aham, é para outro fim, né. exatamente, mas a teca é bem isso, a gente vê bastante nesse estilo que você comentou mesmo, que é esse aqui da imagem, né? Que eles é Isso. coladinho, assim. Mas o USB também entrou bastante na produção de móveis, professor. Entrou bastante. A gente fez uma feira o ano passado ali no Shopping Cristal, que foi Sim, a Morar Mais Curitiba. aham, Tinha umas 3 ou 4 amostras lá que tinha bastante mobiliário de USB. do OSB, né? Uhum. Agora o pessoal tá usando bastante esse. É bem rústicozão, assim, mas daí, Uhum. né, ele tem uma resistência, mas ele não é tão resistente, né, também o USB. A chapa de 2,5 é bem resistente. Ah, tá, É, né, 2,5 já. Isso. A mais fina já é mais usada na construção a seco daí, né? Exatamente, e fica bonito. Eu tenho um aqui em casa, um E, móvel que eu Então, fiz. eu tinha aqui no escritório, ele tinha uma bancada em USB. Daí que acabou mudando aqui, mas ele era bem A USB invernizadinho ali. por cima. Uhum. Daí, né, invernizado por cima, fica esse estilo bem rústicozão, né? Daí depende da proposta aí do ambiente. Mas é bem legal, bem bonito. Né? Então, voltando a essa questão de espessura de chapa, aí, né, é legal você conversar com o marceneiro, veja, com o tempo que você vai pegando, né, vai sabendo quanto que ele aguenta de vão, né, geralmente quantos metros, quantos centímetros você tem que colocar um apoio, né, tipo como se fosse um pilar, né, e daí depende também da espessura de chapa, então você vai pegando o jeito, assim, né, em relação a especificar essa a espessura do material
e, né, e colocar vamos dizer assim, vai pegando familiaridade com o que ele suporta, né? É tipo no estrutural, com o tempo você vai fazendo o projeto, já, né, lógico que você já tem que começar assim, mas você vai ficando mais facilitado ali em entender quanto que vai ser mais ou menos a altura da viga, que nem quando eu trabalhava num escritório de estrutura metálica, né? Eles faziam a maioria dos projetos em estrutura metálica. E daí a gente já sabia mais ou menos, não me lembro agora qual que é a conta que faz, mas a gente já sabia qual que ia ser a altura da viga metálica, essa viga em I, né, em formato de I, que é a tal do perfil W. Daí a gente já sabia, é um vão de 6 metros, então eu faço a conta lá de 6 divididos por não sei o quê, e vai me dar o tamanho da altura da viga, né? A altura da viga eu vou saber com esse cálculozinho. Então a gente já conseguia ir trabalhando esse projeto, né? O que dá para fazer porque daí você tem que ter um pé direito um pouco mais alto, né? Se eu tenho uma viga que vai ficar lá em cima, a viga é esse elemento horizontal, né? E ela vai ter, sei lá, 40 centímetros de altura, então eu vou ter que prever um pé direito, né, uma altura livre dentro do ambiente, pelo menos de 2,40 que a prefeitura pede. Então, se eu tenho 2,40, mas eu tenho 40 centímetros de altura de uma viga, eu vou ter que, então, subir, eu tenho que fazer um pé direito de 2,80, para no momento que eu passe por baixo da viga, não bata a cabeça, né? Então, tem que pensar nessas questões, assim, quando a gente vai desenvolvendo o projeto, né? E essas alturas, essas mandadas aí, a gente vai pegando com o tempo aí, trabalhando no mercado. Professora, Aí, deixa eu te perguntar. oi, pode falar. Amanhã a gente vai ter aula de AutoCAD? Não. Amanhã a gente vai ver essa leitura de paisagismo. A gente não vai pegar o AutoCAD porque não é todo mundo que tem acesso, né? Entendi. Então a gente não vai ver o AutoCAD agora, na verdade. E amanhã vai ser a última aula, então? Amanhã é a última aula. Daí eu vou passar um projeto um exemplo de projeto de paisagismo, e daí a gente fecha aí essa disciplina. Daí não sei se vocês viram com o Jorge, se vai ter aula depois da minha disciplina, ou como é que vai ficar lá aquela. Não sei, tipo, pelo menos, eu não sei o que vai estar acontecendo depois da sua aula. Eu posso até mandar uma mensagem pro Jorge, perguntar que matéria que vai ter, daí eu posso até postar lá no grupo. Que daí vocês já ficam, né, planejados aí para dar essa Eu faço isso possibilidade. agora, daí eu pergunto pra ele. Então, tá, Obrigada. a gente já fica sabendo. Eu vou ver com o Jorge ali se a gente não consegue. Bom, eu vou falar com ele antes e depois eu converso com vocês, aí, tá? Mas por enquanto não sei isso da disciplina na próxima, como que vai ficar. Vamos ver o que ele vai dizer aí, então. Então, gente, esse detalhamento aqui dessa bancada, como eu falei, né, é bem mais complexo, bem mais demorado de você fazer. Ele acaba ficando bem, né? Exige um tempo como se você estivesse quase fazendo o projeto de uma casa, né? Porque é um monte de detalhe, várias informações que vão ter, né? Vão ter exigir esse detalhe. Deixa eu ver se eu pego aqui um outro desenho mais simples aí. Vamos ver. Uhum.
esse aqui tá bem simples, né? Mostrando a planta baixa do móvel, olhando de frente, aí aqui de ladinho, e tipo uma perspectiva né, com escala, ainda naquele esquema lá que a gente fez à mão, né? Que você pega no 30 graus aqui e deixa essa linha a 30 graus. Aqui não tem ponto de fuga, por exemplo. Né, só a linha a 30 graus aqui inclinadinho. Mas daí você, né, aplicando essa cor, né, enfim, daí essa daqui era em pinos de maciço, e daí com esse acabamento nesse azul mais clarinho aqui para destacar. Essa outra bancada aqui já tinha gaveta, ó, já tinha esse detalhamento da gaveta, nessa distribuição dela, aqui mostrando então essa projeção, né, que ela era de correr, né, então fica uma maneira de você fazer a demonstração disso na planta baixa. E aqui, esse aqui era luzes do espelho, esse aqui também, olha, um bastão de luz, que daí fica tipo aquela luz de camarim, né, daí ficava ao redor da bancada. Então aqui também, ó. É sempre a mesma, assim, os desenhos que você vai fazer é sempre os mesmos, ponta baixa, corta e elevação. Pode Né? colocar. Pode falar. Planta baixa com corte pode estar junto? Pode estar junto. Uhum. Porque se você coloca o nome ali, né, e se for do mesmo elemento, fechou, não tem problema. Ah, tá. Daí você pode colocar junto. Se for tipo de outro móvel, né, aí você pode, ou de outra casa, se for outra vista, você pode fazer que nem esse esquema aqui que eu estava mostrando nessa outra prancha, ó, que a pessoa dividiu aqui, né, fez esses quadrantes aqui, dividiu em vários pedaços a prancha, então fica bem explícito que cada quadradinho desse vai comportar um desenho. Então, às vezes também é uma maneira de você organizar o desenho, né? Porque nem esse aqui que tem um monte de informação, às vezes fica meio confuso. Então, ele dividiu aqui para ficar, né, bem destacado cada desenho, né? Uns são cortes, outros são elevações, outro faz parte de um dos balcões, né? Ainda assim fica um pouco confuso, que né? Antes ali eu achei que era outra elevação. Então, é os cuidados que a gente tem que ter, né, gente, na hora do desenvolvimento das especificações. Aqui era uma outra proposta, aquela bancada com a gaveta. Então, gaveta também com essa cor azul, e daí aqui ela não fez como é que eu digo? A perspectiva da gaveta. Professor, Sim, vou ter que dar uma saidinha aí, tá bom? tá bom. A gente já está terminando. Ah, então beleza. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Deixa eu só abrir um último arquivo aqui. Nesse tem um detalhe de imóveis. Esse desenho eu já mostrei para vocês, tinha uns detalhamentos de escada. Quero ver se ele tem de mobiliário. Mobiliário.
Gente, eu acabei de ter a resposta do Jorge, tá? Então, depois de terminar essa matéria, a gente vai ter o professor André, a gente vai ter dosagem de concreto. Ah, tá. Legal. Que seria já a parte de processos construtivos? Não, na verdade, a gente vai estar terminando a parte teórica de materiais, de materiais de construção, a teórica, porque toda a prática vai ficar para Deus lá sabe quando. Vai ficar para depois, né? Isso Tá. aí. Então, beleza. Ótimo. Aqui, na verdade, ele não faz o detalhamento do móvel. Ó. Ele só mostra aqui que vai ter algumas divisões, mas ele não detalha o móvel. Deixa eu ver aqui embaixo. Só ele mostra um cortezinho da bancada, mas ele não está colocando nenhum detalhamento. Professora, Oi, a disciplina da senhora, a tua disciplina vai até quando? até amanhã. Já? Já. Ah, poxa, professora, quase. Nossa, Bonfim, nem para disfarçar a alegria, Bonfim. Não, na verdade, quase não é falso. Na verdade, não, me ali, tipo, vai vir uma decepcionei aqui. espumante, tipo, já! Ô, professora, pessoal, Oi. que maldade, pessoal. Na verdade, Não, eu fiquei primeiro grito decepcionado. do Bonfim ali. O Bonfim falou que você dá muito trabalho, professora. Não, eu falei porque eu tenho que terminar um trabalho ainda. Meu Deus do céu. Tá bom. Não, gente, mas nem esquentem isso de entrega. Vamos, nem que fique, se alguém precisar, né, de tempo para fazer mais, para pegar uns dias aí da outra matéria, né, não tem problema. Assim, entregar depois, eu digo, né, devido à situação que a gente está, né, não dá para a gente ficar exigindo muito. Disfarçou, Os gafanhotos tem mais 5 pragas do Egito a caminho, daí tem os ETs, então assim, ninguém tem pressa de mais nada. Ninguém preocupa, né, gente? Tem ET, tem gafanhoto. Eu vi um post desse mesmo, que o ET tá na fila. Tipo aqueles que se organizem para a segunda semana de novembro, porque a gente ainda tem mais 5 pragas, então, né, vamos se organizar, né? Vamos que vamos, né, gente? Se organizar certinho, a gente acabou com o mundo, mas se vir tudo de uma vez não vai dar. Exatamente, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Temos que rir para não chorar, né? Você tem previsão de quando você volta com a gente? Eu, quando voltar às aulas aí, né? Geralmente eu tenho várias Depois matérias. dos ETs. Depois dos ETs, então. Então, mas eu falo assim, tem previsão, assim, tá previsto no calendário ali, né? No cronograma? Daí o Jorge vai ter que mandar o cronograma do segundo semestre. Ah, tá. Uhum. Daí eu entro no projeto arquitetônico, acho, com vocês ali. Acho que é essa a matéria, não lembro se já entra documentação técnica, projeto executivo. Mas o projeto arquitetônico, até falei para o Jorge, se ele, né, ele estava conversando ali, daí a parte do projeto arquitetônico tem uma parte teórica, que é passar todo o conteúdo, né, de leis, tudo aqui de Curitiba, e como que vai fazer o projeto e tal, e daí a parte prática, que é esse desenvolvimento do desenho. Né? Então, qualquer coisa, se precisar, dá para dividir a matéria, né, para o projeto arquitetônico também, para passar a parte teórica primeiro, para depois a gente ficar só, né, esperando essa prática do desenho. Vamos ver como é que vai ser, né? Eu acho que é isso então, gente. Eu achei que ele tinha aqui uns desenhos de imóveis, mas não. Mas, né, aquele desenho do mobiliário da bancada ali tá bem detalhado, né? Então, aquele ali é um dos máximos, assim, que vocês vão ver, né, de detalhamento de imóveis. Daí os demais vão ser mais simples, né? Geralmente é mais simplificado a linguagem do desenho, então não é tão difícil de ler, né? Esse aqui é mais cheio de detalhe, né? Depois eu mando para vocês lá também no grupo, lá no Classroom, né? Eu mando para vocês esse arquivozinho aqui para vocês terem de base para leitura. E daí, gente, então,
vou pedir para vocês, né, quem tiver ainda trabalho para entregar, pode entregar, aí não tem problema, por mais que lá no Classroom esteja escrito, né, em atraso, prazo já passou, não fiquem se preocupando, né, não é eu que fico fazendo aquele alarde todo do Classroom, ele que fica, né, pondo em vermelho e fazendo aquela pressão psicológica. Vocês podem postar lá, gente, na hora que vocês terminarem, não tem problema nenhum. Se tiverem dúvida, me perguntem. Acho que o Fagundes tinha dito que tinha postado algumas coisas, o Bonfim também. Agora eu vou terminar essa correção para agora, nessa semana, já ficar as notas lá lançadas, né? Daí a gente já fica, né, de boa aí nessa matéria, já fica mais tranquilo, tá? Beleza. Então, hoje vai ser mais light aí, nessa parte de imóveis. Daí, amanhã, então, a gente fecha com esse desenho de paisagismo, só para vocês terem também uma base. E daí, eu estava esperando o desenho das construções em wood frame lá, que a menina, eu perguntei lá na construtora, ela ficou de me mandar. Vamos ver se até hoje ela não tinha me mandado, eu cobrei de novo, mas não chegou. Queria mostrar também, né, algum desenho em wood frame. Mas aí se ela não mandar, eu faço aqui um esqueminha rápido só para mostrar como que ficaria, né, essa planta baixa no sistema wood frame, que é uma coisa que vai começar a acontecer, né, gente, no mercado aí. Por mais que ele demore, mas pelo menos já vão ter essa base da leitura, né, essa base de como que fica esse desenho, né, como que fica essa representação das paredes aí. Amanhã a gente fecha com esses dois temas. Beleza? Ok. Professora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. No projeto elétrico, a escala é 1:10. No meu escalímetro aqui não tem 1:10. Eu fiz mais ou menos aqui no 1:50, parecido com o que está ali. Não tem importância. Isso, ótimo. É isso Peguei aí mais mesmo. ou menos o tamanho que está ali na legenda e dei a transformada no 1:50 aqui. Tá, ótimo. É isso aí mesmo. Era mais para a gente trabalhar esse exercício de distribuir ali, né, os pontinhos de luz e para vocês irem pegando né, que o triângulo é tomada, né, e fixando esse conhecimento. Mas era esse esquema mesmo, não precisava ser uma coisa muito cheia de 9 horas. Beleza, então, professor. Tá bom? Boa noite. Boa noite, então, gente. Boa noite a todos, então. Boa noite. Amanhã a gente continua. Boa noite, professora. Boa noite. Até mais.